camino del sacrificio, del esfuerzo de parte de todos. Este es el camino. El que no se adapta a este sistema, a esta mentalidad, no puede estar en Vasco. Vamos a seguir igual. Vamos con esta mentalidad ganadora, gente. Es un equipo grande este. Vasco es un equipo grande. Hay que tener esa mentalidad. Hay que clasificar. ¿Ok? Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, vascaínos e vascaínas ligadinhos aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país e de outros países. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Vocês estão conectados, ligadinhos aqui juntinho comigo, que me chamo Álvaro Silva. Estamos juntos para falar do nosso Vasco. Já de antemão vou pedir aqui encarecidamente, faltando aí 30 e poucos inscritos apenas para a gente chegar à marca de 8.000 inscritos. Vou compartilhar com vocês mais uma vez o meu sonho. Qual é o meu sonho? São dois: ver o Vasco ganhando tudo que tem direito e mais um pouco. E o segundo, chegar à marca aí dos 100.000 inscritos aqui no nosso canal. Então, o primeiro deles é difícil, depende de vários fatores, mas o segundo, que é em relação ao nosso canal, só depende de mim continuar fazendo um trabalho aqui limpo, com honestidade, trazendo as notícias do nosso Vasco para vocês e de cada um de vocês aí, que é só se inscrever. Ah, Álvaro Silva, mas eu já sou inscrito, então compartilha também o nosso conteúdo para os seus amigos do trabalho, da escola, grupo da resenha, da pelada, do futebol, os vizinhos, a parentela. Compartilhe o nosso conteúdo aí e se inscrevam para ajudar o nosso crescimento, porque eu já falei, com a ajuda de Deus e com cada um de vocês juntos chegaremos lá. Galera, dito isso, sem muita delonga, direto e reto ao que nos interessa, começando então a falar do nosso Vasco da Gama. Galera, é o seguinte, tem a situação envolvendo o meia atacante Carlos de Penha, ele que pertence ainda ao Internacional de Porto Alegre. Surgiu a notícia ontem de que o Internacional já teria, entre aspas, liberado o atleta para que o atleta fosse negociado para com outra equipe, né? O Internacional não está fazendo jogo duro nessa situação. Também ontem surgiu a situação de que o Corinthians também estaria interessado em Carlos de Penha, tá, gente? Aí hoje é o seguinte, um setorista lá do Internacional, jornalista, divulgou nas suas redes sociais o @Lucas Coller, né? É o seguinte, ele que, como eu já mencionei, é setorista do Internacional, afirmou a seguinte frase, abre aspas então para o jornalista Lucas Coller: o Vasco é a mesma história do Pedro Henrique. Quer o jogador, mas não coloca números bons na mesa. Ponto, fecha aspas então para o jornalista Lucas Coller, né? Então, gente, como vocês estão observando, o próprio setorista lá do Internacional, a gente não sabe se é verdade ou não, por isso que eu trouxe a fonte da informação, ele afirmou que o Vasco quer o jogador, assim como queria também o Pedro Henrique, mas na hora do faz-me rir, na hora do dinheiro, parece que o nosso clube não coloca os valores, né, desejados ali pelo Internacional de Porto Alegre. Dentro dessa situação, saiu uma notícia agora há pouco de que o Corinthians, né, já teria formalizado uma proposta oficial para Carlos de Penha, né, meio-campista aí de 31 anos, que veste a camisa do Internacional
atualmente, né? Não sei. Vamos aguardar. Não sei se seria o melhor nome no nosso Vasco. Também não sei se seria o pior nome. Não vejo, nossa, que jogadoraço, mas também não vejo assim, que jogador ruim. Não. Vejo aí o copo meio cheio, meio vazio, enfim, deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Vamos agora falar de um outro assunto. Eu quero pedir perdão para vocês, eu tive alguns problemas técnicos ontem, não consegui me fazer presente. Agora eu lembrei de falar, desculpa, tá, galera? Agora, dito isso, vamos dar continuidade ao nosso vídeo, muito assunto importante. Galera, é o seguinte, e temos também, né, gente, uma outra situação só para deixar aqui formalizado, né? Eu já falei sobre isso esses dias, todo mundo já tá careca de saber, mas ontem o Vasco oficializou a renovação de contrato de Pablo Verrete, né? Agora acabou a fofoca. O Vasco até postou uma musiquinha com o Almirante dançando, acabou a fofoca, né? Acabou a fofoquinha, acabou a historinha. O Verrete tá renovado com o Vasco até 2025. Se no ano de 2025, ano que vem, o Verrete jogar 60% das partidas, já cumpre a meta. E com isso, ele renova também o contrato em 2026, né, gente? Ótima notícia. Agora, virando a chavinha, a partida entre Vasco da Gama e Volta Redonda, que será realizada no próximo sábado, lá em Cariacica, no estádio Kleber Andrade, às 5h30 da tarde, já está com os ingressos esgotados. Isso mesmo, Vasco da Gama e Volta Redonda, lá no Kleber Andrade, ingressos esgotados, tá? O Vasco deve disputar essa partida com a equipe titular, o Vasco que já vem aí se preparando, né, ontem, hoje, né, vocês acompanham algumas imagens na tela do nosso elenco treinando e treinando pesado, né, quem deve fazer a sua estreia com a camisa do nosso Cruz Maltino é o meio-campista argentino Juan Esforza, que já foi anunciado, já está no bid, tá, gente, o Vasco ontem já divulgou, Juan Esforza já está ali oficializado no bid, o boletim informativo diário da CBF, então ele já pode atuar aí no Campeonato Carioca, também aqui na Federação do Rio, né, já pode atuar então, podendo fazer a sua estreia diante a equipe do Volta Redonda. E diga-se de passagem que agora o nosso Vasco só depende de si próprio, né? Só depende das próprias pernas para se classificar para as fases finais, para os playoffs do Campeonato Carioca, né? Que são as semifinais, depois posteriormente a gente passando de fase às finais da competição. Agora, galera, mudando de assunto, falando um pouquinho aí do nosso plano de sócio torcedor, o sócio gigante. Não sei se vocês repararam, o nosso Vasco vem entrando nas últimas partidas, né, estampado aqui no peito a logo, né, a marca da nossa sócio gigante, do plano de sócios torcedores do nosso Vasco. Fato é que a 777 Partners está estudando, tá, gente? A SAF do Vasco está estudando aí algumas mudanças, possíveis mudanças no plano sócio gigante, no nosso plano de torcedores do Vasco da Gama, que na minha opinião já passou da hora de serem feitas essas mudanças, né? Porque hoje o sócio torcedor do Vasco, para ter um plano ali, aquele dinamite não, o plano ali colina, né? O caldeirão, aqueles planos ali medianos que dá direito aí a 50%, 60% de um ingresso, né? Na compra do ingresso apenas, você tem que pagar aí praticamente R$700 por ano para ter direito a esse plano de sócio, comprando o ingresso na quarta onda, ou seja, o resto, no finalzinho dos ingressos ali, se sobrar. Então, assim, hoje em dia não vale a pena. O torcedor do Vasco paga aí, vamos arredondar aí, 700 pratas por ano para ter um plano de sócio torcedor, onde ele consegue comprar um ingresso apenas com 50% a 60% de desconto, e ainda assim só na quarta onda, né? O que é quarta onda, Álvaro Silva? São os lotes de ingresso, gente. O primeiro lote, segundo lote, terceiro lote, só lá no quarto ingresso, se sobrar ingresso, que é o que o camarada tem direito. Aí, para ter aí um acesso a um plano de sócio mais benéfico, aí já fica já na base de 1.000 e tantos por ano. Então, assim, não tá valendo a pena. O nosso estádio aí, cada ano que passa, infelizmente, mais deteriorado, só comporta 20, 22 mil pessoas no máximo, no limite. Então, assim, hoje, se a gente comparar o plano de sócio torcedor do Vasco da Gama com o do Corinthians, com o do Palmeiras, com o do Grêmio, com o do Internacional, até com o do próprio Botafogo, do Vasco, o nosso está em muita desvantagem para o torcedor e muito benéfico para o clube, está muito benéfico para a 777 e está entregando quase nada para nós torcedores, que temos que pagar valores exorbitantes para termos quase nada de benefícios. A verdade é essa. Pronto, falei. Gente, agora mudando de assunto, ainda falando de dinheiro, né? Falar um pouquinho aqui da Liga Forte Futebol, né? O nosso Vasco, a partir do ano que vem, não só o Vasco, mas com vários outros clubes do nosso futebol, estão participando dessa Liga Forte Futebol. Também tem a Libra, né? Que é onde participa lá o grupo da Mulambada, do Corinthians, enfim.
Fato é que a Liga Forte Futebol estuda, gente, está estudando aí, né, a possibilidade de fatiar os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Como assim, Álvaro Silva? Galera, eles estão estudando a possibilidade de fatiar, de vender para quem pagar mais. Por exemplo, os direitos econômicos de tal equipe, quem vai transmitir é a emissora tal. Equipe tal, quem vai transmitir é a emissora tal. No primeiro turno uma emissora transmite, no segundo turno é a outra. Algo assim, entendeu? Para valorizar mais, por exemplo, para haver, né, tipo que um leilão, cada empresa pagando um percentual, pagando mais alto, né? Então a Liga Forte Futebol entende que fazendo isso deve conseguir arrecadar mais dinheiro para o campeonato, né? Assim conseguindo também repassar valores mais altos às equipes afiliadas. Gente, agora uma notícia um pouco ruim, uma nota triste, é em relação ao basquetebol do nosso Vasco da Gama, tá? Infelizmente eu tenho que trazer essa notícia para vocês nesse dia de hoje. Essa notícia saiu ontem, mas como ontem eu não me fiz presente, estou trazendo essa notícia aqui para vocês hoje, galera. É a seguinte informação. O nosso basquetebol de base, né? Ontem o nosso Vasco da Gama anunciou de forma oficial em suas redes sociais que é o seguinte: o nosso basquete de base, nesse momento, está suspensa todas as atividades. Como assim? Isso mesmo, gente. A base do basquete do Vasco, todas as categorias de base estão com as atividades suspensas. Por que isso, Álvaro Silva? Falta de dinheiro, falta de verba, falta de cash, de money. O que vocês acharem melhor, a nomenclatura que vocês preferirem, patrocínio, apoiadores, enfim. O que está acontecendo é o seguinte: o Vasco não consegue as certidões que eram para ter sido ali assinadas na gestão do Jorge Salgado. Sem essas certidões assinadas pela presidência do clube, o Vasco aguarda, o Vasco não pode ir ao mercado para buscar patrocinadores. Com essa situação, Pedro Ortega, o patrocinador master do nosso basquetebol hoje, bancou essa parada durante um longo período, né? Ele não conseguiu mais bancar, o Vasco também não consegue bancar nesse momento. Com isso, nesse atual momento aí, dia 21 de fevereiro de 2024, estão suspensas as atividades do basquetebol de base do nosso Vasco da Gama. Para não ficar só no que eu tô falando, Pedro Ortega foi muito perguntado, muita gente ali falando com ele nas redes sociais em relação a esse assunto. Então eu vou colocar um vídeo do próprio Pedro Ortega falando sobre essa situação e a gente já volta. Muita gente me perguntando, me marcando nas coisas, me mandando para eu fazer um posicionamento sobre a paralisação da base do basquete do Vasco. Vamos lá. Na retomada do basquete do Vasco, da base, eu banquei ela sozinho durante um ano inteiro, tá? Sem botar nada na camisa nem nada, até porque as minhas empresas são ligadas à aposta e não posso fazer nada desse tipo. Então eu banquei do meu próprio bolso, por paixão, por tudo, para fazer o Vasco entender a basquete, essa retomada, né? E em outras coisas, eu não estou falando aqui de política, só antes de qualquer coisa, tá? A conversa foi de que a gente ia buscar recursos através das certidões e tal, para não ter, né, para a base se bancar. Virou um ano, isso não aconteceu, então infelizmente eu não consigo mais um ano bancar a base inteira do próprio bolso, né? Não consigo fazer isso. Eu vou explicar o porquê. Então, eu não consigo fazer isso mais um ano seguido, colocando dinheiro na base, onde realmente a gente não tem retorno, onde eu já não tenho retorno no profissional, então na base também muito menos. Então é como se eu já pegar, assim, eu adoro ver, sabe, a molecada jogando, é muito maneiro, eu já estive naquela posição, só que humanamente e pro meu bolso é impossível bancar novamente também mais 3 categorias, jogando fora, profissionais, pra lá, pra cá, eu não consigo. Né? Acho que vocês já sabem do gasto que eu tenho com o basquete inteiro do Vasco, só que a base hoje fica inviável. E os contatos que eu tenho são no meio de aposta esportiva e pela lei eu não posso patrocinar a base por conta de, né, sites de apostas, que eu conheço muita gente. Sobre a minha empresa, que também é relacionada à aposta, eu não posso patrocinar, né? Eu fiz um ano pela paixão, para tentar voltar ao basquete, mas isso deveria ter dado sequência pelo. Então eu espero que tenha ficado explicado para vocês, entendido, e que realmente eu não consigo mais bancar a base, patrocinar a base. Eu não posso nem fazer isso, tá? O projeto é paralisado, eu acredito que a gestão nova vai atrás de certidões e vai brevemente aí voltar
com a base do basquete. O projeto deu muito certo, né? Mas acredito aí que a galera que está de frente hoje lá vai conseguir fazer as certidões e futuramente vai voltar com a base do basquete. Então, lembrando que nem se eu quisesse patrocinar novamente, eu poderia. Eu já fiz isso durante um ano, sem colocar nada na camisa, tirando só do próprio bolso para ver a molecada lá jogando. Mas já se passou um ano e não é saudável nem para minha casa bancar mais um ano daquilo ali tudo. Enfim, espero que tenha ficado explicado para vocês, entendido. Confiem na gestão, daqui a pouco tenho certeza aí que a base vai ser. Bom, é isso, né? Como vocês acompanharam, né, o desabafo aí do Pedro Ortega, vamos aguardar que para que toda essa celeuma, essa situação seja regularizada, vamos torcer para que o nosso querido Pedrinho, né, presidente do Vasco, ele tem que provar que não é só um cara para tomar conta das piscinas ali de São Januário, a grosso modo dizendo que muita gente fala isso do presidente hoje, associativo do Vasco da Gama. Vamos torcer, Pedrinho, vamos trabalhar, meu querido, angariar recursos, não pode parar, ainda mais a base, que é o celeiro dos atletas aí do futuro do nosso Vasco, não só do Vasco, mas do esporte. E outra situação, né? Se a gente investe na base, no futuro a gente tem atletas de alto nível, assim também o associativo consegue ganhar dinheiro com vendas de atletas, também de basquete, por que não? No futuro, então, precisamos de investimento. Alô, Pedrinho, né? Corre atrás dessa situação aí. Galera, agora, virando a chavinha, mas ainda falando de basquete, o nosso Vasco aí tem duas situações interessantes para me trazer para vocês. Vai acontecer nos próximos dias o desafio de habilidades, né, do Novo Basquete Brasil. Aqueles jogadores que fazem as jogadas mais plásticas, as jogadas mais bonitas. E quem vai representar o nosso R10 Score Vasco da Gama é o Cauê Verzola, tá? Vocês estão acompanhando a arte na tela, então. Cauê Verzola foi o atleta escolhido para representar o nosso gigante da colina aí no desafio de habilidades da temporada 23-24 do Novo Basquete Brasil. E o jogo das estrelas dessa temporada terá aí o representante do nosso Vasco será o Eugênios, tá? Vocês estão acompanhando essa outra arte na tela, então. O jogo das estrelas esse ano teremos aí o nosso Cruz Maltino, o nosso baita jogador Eugênios, né, representando o nosso Vasco. E o próximo jogo do nosso R10 Score Vasco da Gama pelo Novo Basquete Brasil será realizado no dia 2 de março, tá, gente? No dia 2 de março, 6 horas da tarde, em São Januário, entre Vasco da Gama e Mogi, válido aí pelo Novo Basquete Brasil. Então, só para reiterar, Vasco e Mogi em São Januário no dia 2 de março, 6 horas da tarde. Para a gente finalizar então a parte do basquete, a tabela do campeonato se encontra da seguinte forma. No atual momento, o Flamengo é o líder da competição com 48 pontos somados, o segundo colocado é o Franca com 46, o terceiro é o Minas também com 46, o nosso R10 Score Vasco da Gama é o quarto com 43 pontos, o Paulistano é o quinto com 42, o sexto é o Unifaces também com 42, e assim sucessivamente segue aí, né, a classificação do Novo Basquete Brasil. Galera, agora então, mudando de assunto, virando a chavinha, vamos falar de muita coisa importante. Antes disso, é o seguinte, estão vendo aqui? Isso mesmo, Estrela Bet. Galera, nosso canal é fechado com a Estrela Bet. Então, você que ainda não tem cadastro na Estrela Bet, vou deixar o link fixado aqui na descrição do vídeo, o link aqui do nosso canal, em parceria com a Estrela Bet. Você vai acessar o link, vai fazer o seu cadastro. Feito isso, vai fazer o seu primeiro depósito. Corre lá, não fique de fora dessa. A Estrela Bet está pagando muito bem nas suas odds, no futebol, no basquetebol. Tem NBA ao vivo, tem jogos do Brasil e jogos internacionais também ao vivo, com imagens para vocês assistirem. Tem os jogos ali de cassino, tem os jogos online, por exemplo, o jogo do aviãozinho, o Aviator, tem o Mines, né, o jogo das minas, da bombinha. Tem também o Tiger, né, o Tigrinho. O Tigrinho solta dinheiro, hein? Dou uma dica para vocês aí que na madruga o Tigrinho dá uma ajuda para quem tem perseverança aí, dá para ganhar um dinheirinho, então corre lá. Faça o seu cadastro com o link que está fixado aqui, o link promocional do canal Vascaíno desde sempre. E já comece a ter chance de ganhar com a Estrela Bet, uma das casas de apostas que mais cresce no Brasil. Gente, agora, dito isso, é o seguinte, saiu uma notícia ontem, divulgada pelo jornal The Times, tá, lá dos Estados Unidos, essa situação que aconteceu na Europa, lá na Inglaterra, para ser mais exato, Estados Unidos não, na verdade o The Times é lá de Londres, salvo engano, enfim, é um baita jornal aí, né, no mundo das notícias. Segundo o The Times, gente, é o seguinte, a 777...
RE, o que é isso, Álvaro Silva? Braço de resseguros, tá? A 777 teve a sua classificação de créditos rebaixada, tá, gente? Junto ao braço de resseguros pela segunda vez em 3 meses. Como assim, Álvaro Silva? Gente, esse braço de resseguros é um órgão que avalia a capacidade financeira de uma empresa, no caso da 777, que está entrando lá na Premier League. Com essa situação, a avaliação financeira deles, ou seja, pelo banco ali, não foi boa. Eles caíram mais uma vez aí, eles foram rebaixados mais uma vez em 3 meses. O que isso significa? Financeiramente, os dados da 777 não comprovam boas coisas. Com isso, o crédito deles está diminuindo na praça. É isso que significa, a grosso modo. Só um resumo para vocês. Até o atual momento, isso não afetou a situação do Vasco, mas vamos ficar de olho porque eles detêm 70% dos direitos econômicos da SAF do nosso futebol. Mudando de assunto agora, a gente falar um pouquinho aí de Gary Medel, o nosso zagueiro, o nosso pitbull, né? Um baita jogador, muito identificado com a camisa do Vasco. A própria 777 teria indicado Pablo Galdames para chegar no Vasco, e quem teria dado o aval, entre aspas, né, assinado embaixo, foi o próprio Gary Medel, o nosso zagueirão chileno. Ele falou: olha, eu conheço o Galdames desde os 13 anos de idade, quando ele tinha 13 anos de idade, na base, né? É um bom garoto, um bom jogador, eu assino embaixo. E é verdade, né? O jogador chegou e vem jogando muito bem, vem desfilando aí no meio campo do nosso Cruz Maltino, só que não é disso que eu quero falar somente não. O Guilherme Medel é tão identificado com a nossa torcida, com a nossa camisa, já tem tatuagem do nosso Vasco na perna, enfim, até o Globo Esporte falou sobre isso hoje. O Gary Medel, gente, falou que quer conquistar títulos com a camisa do nosso Vasco. Quer ver? Abre aspas para Gary Medel. Quero ganhar um campeonato, qualquer campeonato. Quero deixar minha marca. Então, fecha aspas pro Gary Medel. Então, o que ele afirmou, galera? Ele quer ganhar título com o Vasco. Nem que for um Carioca, uma Copa do Brasil, ele quer ganhar título. Gary Medel, queremos junto com você, tá? Se você ganhar, nós ganhamos junto. Então, todos os vascaínos estão emanando energia positiva para esse seu desejo que você colocou aí para Deus e para o universo. Tomara que isso se concretize com o nosso Vascão se sagrando campeão, que a gente merece. Gritar é campeão já há muito tempo, né? A gente vem nesse jejum. Gente, agora virando a chavinha, né? Quero desejar meus parabéns aí pro Evaí, que tá completando 59 anos no dia de hoje. Gente, Álvaro Silva, quem é Evaí? Gente, Evaí, um baita atacante na história do Vasco. É aquele jogador estilo garçom, sabe? Que entrega na cara do gol e fala assim: faz e se consagra. Então, era o Evaí em campo. Jogou no Vasco em 1997. Depois jogou com o Edmundo ali, reeditando, né? A grande dupla que ele fez com o Edmundo, foi tricampeão brasileiro com a camisa do nosso Vasco da Gama e ganhou também o troféu Bortolotti lá na Itália em 97. Com a camisa do Vasco, o Evaí entrou em campo 37 jogos e anotou 12 gols. Então, meus parabéns, Evaí, você que está completando aí no dia de hoje, né? 5.9, 59 anos, né? Para qualquer um não, né, galera? Tudo de bom, Evaí. Tamo junto, meu querido. Galera, agora é o seguinte, mudando de assunto, eu quero falar de uma outra situação aqui, que é a tabela do Campeonato Carioca, né? Ontem tivemos 2 partidas, a equipe do Sampaio Correia, que venceu o Bangu pelo placar de 2-0, e o Urubu da Gávea, que goleou a equipe do Boa Vista no Maracanã pelo placar de 4-0. Com isso, segue uma arte na tela, a tabela ficou da seguinte forma: o Flamengo é o líder da competição com 21 pontos, em segundo vem o Fluminense também com 21, o saldo de gols do Flamengo é de 17 e o do Fluminense é 10, estão empatados em todos os outros critérios. Com isso, o Flamengo é líder. O Nova Iguaçu é o terceiro colocado com 18, o nosso Vasco da Gama é o quarto com 16, o Botafogo é o quinto com 14, a Portuguesa é a sexta também com 14, o Boa Vista é o sétimo colocado com 12 pontos, o Madureira é o oitavo com 10, o Volta Redonda é o nono colocado com 9 pontos, o Sampaio Correia, após a vitória de ontem, é o 10º com 7 pontos, o Bangu, é o vice-lanterna com 5 pontos conquistados.
E o Audax é o lanterna, né, o último colocado com 0 pontos, tá, gente? Agora, diante dessa situação, a próxima rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca de 2024 já está definida. Serão os seguintes jogos, como você já pode acompanhar essa outra arte na tela, né? No próximo sábado, lá em Bacaxá, o Audax enfrenta o Botafogo, 4 horas da tarde. Também no sábado, lá no Kleber Andrade, o nosso Vascão enfrenta o Volta Redonda, 5h30 da tarde, tá? Eu quero pedir perdão, falei que o jogo do Vasco era 6h30, perdão a vocês. Vasco e Volta Redonda em Cariacica, no Kleber Andrade, 5h30 da tarde. Também no sábado, lá no Luso Brasileiro, a Portuguesa enfrenta o Nova Iguaçu às 6h30 da tarde, tudo isso 24 de fevereiro. No dia 25 de fevereiro, domingo, o Urubu, o Flamengo, enfrenta o Fluminense, 4 horas da tarde, no Maracanã, é o clássico da rodada. Também no domingo, lá no Moça Bonita, o Bangu recebe a equipe do Madureira, 6h15, e lá em Bacaxá, às 8h30 da noite, o Boa Vista encerra a rodada diante a equipe do Sampaio Corrêa. Então essa é a tabela do Campeonato Carioca e também as próximas partidas, né, da próxima rodada da competição. Agora, galera, é o seguinte, segue aí a chamada. Vem aí a nova novela da Globo. Você vai se emocionar em uma trama onde o governador do estado do Rio de Janeiro tem 2 filhos. Um deles é um filho assumido Flamengo, conhecido como Patati. O outro é o filho aí, entre aspas, bastardo fluminense, conhecido como Patatá. Ambos querem tomar conta do Maracanã e seu pai não sabe para quem entrega, porque apareceu um herdeiro aí de onde ninguém sabia, que é o Vasco da Gama, que também tem direito ao estádio e quer participar desse pleito. Então não fique de fora dos próximos capítulos da mais nova novela Maracanã. Brincadeiras à parte, galera, eu não pude perder, eu gosto de fazer uma brincadeira mesmo, de fazer uma zoeira, né? Brincadeiras à parte, é o seguinte, galera, envolvendo essa novela do Maracanã, a Casa Civil do Rio de Janeiro rejeitou o pedido de impugnação, tá? O que é isso, Álvaro Silva? Galera, o Vasco tinha feito um pedido de impugnação ali do Urubu, de outras pessoas, de outros grupos que querem participar da licitação, afirmando que tem inconsistências ali para eles não participarem. A Casa Civil rejeitou esse pedido e reafirmou, né? No caso, recomendou que sejam mantidos os 3. Quem são esses 3, Álvaro Silva? Flamengo e Fluminense é uma chapa, Vasco e W Torre é outra chapa e a Arena BSB Brasília é a terceira chapa. Então a Casa Civil recomendou que essas 3 chapas sejam mantidas aí para a licitação do Maracanã. A segunda fase, né, para essa situação está prevista aí que seja a abertura dos envelopes, né, com as propostas feitas ali por cada um que quer participar desse pleito, né? Só que é o seguinte, porém, todavia, entretanto, sem data definida, ainda não temos data, né, para esses envelopes com as propostas, né, tanto do Vasco quanto do Fluminense e do Flamengo, quanto também da Arena BSB, serem ali expostos, né, serem abertos esses envelopes para saber os valores das propostas e aí sim, para saber se vai ser levado adiante. Ainda não temos data, né, por isso vamos aguardar os próximos capítulos da nova novela Maracanã. Brincadeiras à parte, gente, agora é o seguinte, vamos falar aí, deixa eu ver, tem que pegar minha colinha porque é muita coisa, senão eu fico perdido. Isso, o Vasco fechou ontem, gente, uma parceria com essa marca que vocês já acompanham a arte na tela aí, com a Granado, tá, gente? O Vasco aceitou então a parceria com a Granado, uma marca de cosméticos há mais de 90 anos no mercado brasileiro, tá? A Granado vai fornecer produtos cosméticos para todo o elenco profissional do nosso Vasco e fechou aí essa parceria, tá? Ainda falando de parceria, só que essa agora é a principal, né? Que é a questão de patrocínio master no nosso Vasco da Gama, tá? O Vasco até o momento segue negociando com 2 frentes, com 2 empresas para serem aí a patrocinadora master do nosso Cruz Maltino. O Vasco já deixou bem claro que não fecha nenhum patrocínio master por menos de 45 milhões de reais e a expectativa da diretoria do nosso Vasco é que até as fases finais, ali os playoffs do Campeonato Carioca, semifinais e finais, o Vasco já entre em campo com a nova patrocinadora master estampada em sua camisa, né? Tomara
Tomara que sim, né, galera? A gente tá precisando desse patrocínio master aí para entrar o dinheiro nos cofres do nosso Vasco. Agora, antes da gente estar encerrando esse vídeo aí dessa quarta-feira, meus amigos e minhas amigas, é o seguinte, o Vasco na temporada de 2024, tô vendo muita gente confundir as bolas aí na internet, colocando o Palácios, colocando outros jogadores no meio desse bolo. Eu vou falar aqui dos jogadores emprestados em 2024 apenas, esse ano, tá, gente? Tem gente que já quer colocar jogadores lá do ano passado. Esses jogadores estão emprestados, mas aí já foram emprestados na outra temporada. Na temporada de 2024, o Vasco emprestou até o momento 10 atletas, que foram eles: o goleiro Alexander, que foi jogar no Ipiranga do Rio Grande do Sul, o zagueiro Manuel Capasso, que foi jogar no Olímpia do Paraguai, o zagueiro Miranda foi jogar no Amazonas, o lateral esquerdo Riquelme no Sport Recife, Cauã Barros foi jogar no Amazonas, o Orediano no Cincinnati nos Estados Unidos, o Figueiredo foi jogar no Coritiba, o Vinícius, atacante, foi jogar no Ituano, o Lucas Oliveira foi jogar no Volta Redonda e o garoto Cauã Paixão foi emprestado aí ontem, o Vasco anunciou, né, o empréstimo do atleta para o América de Natal. Então, com a saída de Cauã Paixão do nosso elenco por empréstimo, o Vasco já chega a 10 atletas emprestados na temporada de 2024. Só para reiterar, senão vai ter gente falando: Álvaro, você esqueceu de fulano, esqueceu de ciclano. Tô falando só nesse ano. Ainda temos treinando em separado o Rodrigo, né, o Zé Vitor. Ainda tem mais um outro jogador que eu não estou lembrando quem é, que está treinando ali em separado, aguardando algum tipo de proposta. Galera, então, antes da gente encerrar, isso é muito importante. Sabe quem que a torcida do Vasco invadiu as redes sociais hoje, no início da manhã, ali para tarde? Giroud, isso mesmo, nada mais, nada menos do que Olivier Giroud. Vocês acreditam? Galera, a torcida do Vasco invadiu as redes sociais de Olivier Giroud. Já pensaram nisso? Seria top, hein? Olivier Giroud, Payet, Verratti, né? Juan Esforza, a bola que o Lucas Piton tá jogando. Seria sensacional, né, galera? Então, é o seguinte, acompanhe o videozinho aí. Né, esse vídeo aí foi replicado de uma rede social de um amigo que mandou aqui, da galera invadindo as redes sociais do Giroud. Muito bacana, né? Muito bacana. Já pensaram, gente? Já pensaram? A gente canta aqui, né? Paí, 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 né? Pro nosso francês. Já pensaram se chega o Olivier Giroud? A gente pode cantar igual eles cantavam lá na Europa, né? Lá, 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 lá. Lá, 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 Giroud. Já pensou, galera? Vamos sonhar não custa nada, né? Já que é de graça, vamos sonhar, vai que. Ano passado chamaram a gente de louco quando o Payet chegou, né? Vamos aguardar. Fica aí o registro, tamo junto e valeu, porque enquanto houver um coração infantil, o meu, o seu, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!